Imagine ouvir o som de um instrumento que ecoa há mais de 40 mil anos. Sim, você ouviu certo. A música, essa arte que nos toca a alma, já faz parte da humanidade há mais tempo do que podemos imaginar. Mas como eram esses instrumentos primordiais? Quem os tocava? E que mistérios eles escondem até hoje? Segura aí, porque vamos explorar juntos o enigma dos instrumentos musicais mais antigos do mundo. Já aproveita para seguir o canal, porque essa viagem vai ser cheia de descobertas surpreendentes. A flauta de Divje Baby, a primeira melodia da história. Nossa viagem começa na Eslovênia, em uma caverna chamada Divje Baby. Em 1995, arqueólogos encontraram uma flauta feita com os ossos de um urso das cavernas. Esse instrumento rudimentar, com mais de 43 mil anos, tinha orifícios perfeitamente alinhados, sugerindo que servia para produzir sons musicais. Mas a pergunta que intriga até hoje, será que os neandertais tinham noção musical? E por que criariam um instrumento? Alguns cientistas sugerem que essa flauta pode ter sido usada em rituais, ou até para comunicação. Imagina que curioso, um som ecoando nas cavernas enquanto uma tribo dançava ao redor do fogo. Será que essa flauta ancestral ainda teria algo a nos contar? Flautas de Geisenklosterli, música na era glacial? Pulando para o sudoeste da Alemanha, chegamos ao sítio arqueológico de Geisenklosterli. Ali foram encontradas flautas feitas de marfim e osso de pássaros, com cerca de 42 mil anos de idade. Essas flautas foram cuidadosamente esculpidas, e com o tempo os pesquisadores descobriram que eram capazes de reproduzir várias notas. Mas por que em plena era glacial alguém se preocuparia em criar música? Talvez a resposta esteja em uma teoria intrigante. A música ajudava a fortalecer laços sociais. Imagine estar preso em uma caverna durante o inverno rigoroso e alguém começa a tocar uma melodia. Talvez essa era a forma que os humanos encontraram para combater o isolamento e o medo. Trompas de Lur. Os sons do norte da Idade do Bronze. As trompas de Lur, encontradas na Dinamarca, são instrumentos enigmáticos feitos de bronze, com mais de 3 mil anos de idade. Esses instrumentos curvados, que lembram cornetas gigantes, eram usados por povos da Idade do Bronze, Flese, e os sons que emitiam eram poderosos e cheios de reverberação. Será que eram usados em batalhas? Ou talvez em cerimônias religiosas? Alguns historiadores acreditam que as trompas de Lur podiam ser ouvidas de muito longe, servindo como uma espécie de megafone para alertar sobre perigos. Outros pensam que o som delas podia representar o rugido de deuses ou criaturas mitológicas. A misteriosa cornamusa da Idade do Ferro. Agora vamos para a Escócia, onde a cornamusa, um ancestral das gaitas de foles, ganhou fama. Esse instrumento é conhecido por seus tons graves e penetrantes, que podem ser ouvidos de longe. Usada em rituais e até em batalhas, a cornamusa carrega uma mística que sobrevive até hoje. Mas a questão é, por que um som tão distinto e até um pouco ameaçador? A hipótese é que o som ajudava a intimidar os inimigos. Imagine entrar em um campo de batalha e ouvir aquele som poderoso ecoando das montanhas escocesas. Pode até ter sido uma arma psicológica dos antigos clãs escoceses. Harpas egípcias, a música dos faraós. No Egito Antigo, as harpas e liras eram muito populares. Estima-se que esses instrumentos datem de pelo menos 4 mil anos. As harpas tinham desenhos elaborados, e muitas foram encontradas nas tumbas dos faraós, junto de inscrições que sugerem que eram usadas para conectar o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Mas será que os faraós escutavam a mesma música que ouvimos hoje? Arqueólogos acreditam que essas harpas produziam sons suaves e envolventes, perfeitos para cerimônias religiosas e rituais de passagem. Talvez para os egípcios, o som da harpa fosse algo sagrado, capaz de atravessar as barreiras entre a vida e a morte. Didgeridoo, a voz da terra na Austrália Antiga. Pulando para a Austrália, temos o didgeridoo, um instrumento de sopro usado há pelo menos 1500 anos pelos aborígenes australianos. Ele é feito de madeira e, quando tocado, emite um som profundo e vibrante que parece ecoar pela natureza. O didgeridoo tem um papel importante na cultura aborígene, sendo usado em cerimônias e rituais. Para eles, o som do instrumento representa a voz dos espíritos da natureza. Essa tradição passa de geração em geração, e hoje o didgeridoo é um dos instrumentos mais fascinantes para quem busca entender o elo entre música e espiritualidade. O que nos resta ouvir? A jornada pela história dos instrumentos musicais mais antigos nos revela algo poderoso. Desde sempre, o ser humano busca expressar emoções através do som.
Esses instrumentos rudimentares guardam não apenas uma tentativa de fazer música, mas também de comunicar, de religar, de espantar o medo ou de celebrar. Talvez lá no fundo, cada nota tocada há milhares de anos ecoe em nós até hoje. Então, da próxima vez que você escutar uma música que toca fundo, lembre-se, esse som pode ter raízes ancestrais, um eco que atravessa gerações. E se você gostou de explorar esses mistérios conosco, já sabe, siga o canal. Deixe um comentário e compartilhe este vídeo com alguém que também ama a música e seus mistérios. Quem sabe o próximo som ecoando seja o seu.